Olá pessoal, chegou o momento da nossa aula de matemática e eu convido vocês, alunos do segundo ano, para a gente fazer a correção da atividade referente ao conteúdo trigonometria no triângulo retângulo, as relações de seno, cosseno e tangente. Segue aí a nossa aulinha de hoje. Olá pessoal, que bom estar com vocês na semana de atividades domiciliares. Na semana passada e na semana anterior, a gente teve um momento riquíssimo que foi nossas aulas do projeto interdisciplinar em todas as áreas do conhecimento, no qual tratamos do seguinte assunto: a matemática das vacinas, os números não mentem. Então foi um momento especial. É a tendência do futuro termos aulas assim por área e foi muito bacana essa experiência e com certeza repetiremos. Mas há 15 dias atrás eu passei uma atividade e eu convido a vocês nesse instante para estar comigo para realizar a correção dessa pequena atividade. Só foram 2 questões. Fiquem atentos aí na correção. Vamos lá. Essa questão é a primeira questão da atividade. Veio no vestibular da Universidade Federal do Piauí. Acompanhe a leitura junto comigo. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é. Vamos anotar aqui os dados desta questão, tá certo? Quais são os dados dessa questão? O que é que eu vou precisar? O lado que tiver oposto ao ângulo, que no caso aqui é 30 graus, ele é o cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo. Então eu chamo de cateto oposto. Quem está oposto ao ângulo de 30 graus? É o X. É exatamente a altura atingida pelo avião. E o lado que tiver oposto ao ângulo reto, o lado que tiver oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa no caso aqui, gente? A hipotenusa é 1000 metros. Vamos anotar? 1000 metros foi a distância percorrida pelo avião. Então, qual é a fórmulazinha que eu vou aplicar quando eu tenho cateto oposto à hipotenusa? É a fórmula do seno. Seno, no caso de 30 graus, vai ser cateto oposto da hipotenusa. Vamos aplicar a fórmulazinha aqui do lado, ó. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 30 graus? Se você não lembra, lembre-se que a gente aprendeu a construir a tabela de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Como é que eu faço isso, professor? Então tem como a gente saber os valores de seno, os valores de cosseno e os valores de tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus. Então eu tenho como saber estes valores aplicando essa regrazinha. É uma musiquinha da Xuxa. Nós vamos cantar, professor? Sim? Vamos lá, ó. Todo mundo 1, 2, 3. Aí você bota 1, 2, 3. Todo mundo na raiz. Eu não boto a raiz no 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Na raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Hey. O cosseno é o contrário. Se o seno é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo na raiz. Aí bota na raiz. Na raiz. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E a tangente é diferente. É 3, 1, 3. Ó. Todo mundo 3, 1, 3. 3, 1, 3. Todo mundo na raiz. Na raiz. Primeiro sobre 3, o primeiro sobre 3, o primeiro sobre 3. Então, o que é que eu estou precisando? Qual é o valor do seno de 30 graus? Você vem aqui na tabela e olha. Ó. Seno de 30 graus é 1 meio. Então, você substitui. No lugar de seno de 30 graus, você bota 1 sobre 2. Igual. Cateto oposto. Cateto oposto é o X. Sobre a hipotenusa. 1000. 1000. Eu tenho uma igualdade de frações. O que é que eu faço na igualdade de frações? Multiplico
em cruz. A fórmula matemática é produto dos meios é igual ao produto dos extremos, mas a gente fala carinhosamente, multiplica em cruz credo. 2 vezes x é 2x, igual a 1 vezes 1.000, 1.000. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Isolando x, x é igual a 1.000 dividido por 2. X é igual a 1.000 dividido por 2, 500. Então, qual foi a altura que o avião conseguiu chegar? 500 metros. Se você conseguiu responder, parabéns. Se errou, se não conseguiu responder, dê print a tela, copie no seu caderno ou volte novamente o vídeo e assista novamente, beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: determine a altura do prédio da figura seguinte. Determine a altura do prédio da figura seguinte. Ele quer saber a altura do prédio daqui para cá, que eu vou chamar de H. A altura em matemática a gente sempre representa pela letra H. Aí o ângulo que forma, com a base do chão até a altura do prédio é de 30 graus. Vamos anotar os dados. Então, eu tenho o lado oposto ao ângulo. Quem está oposto ao ângulo aqui? A altura. Então, eu tenho o cateto oposto ao ângulo, que é a altura. Aí, eu não tenho a hipotenusa, que seria o lado oposto ao ângulo reto. Eu tenho o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 60 metros. Então, toda vez que eu não tiver a hipotenusa, vai ser o cálculo da tangente. Porque o seno é o cateto oposto da hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tanto o seno como o cosseno precisa usar a hipotenusa. E quando não é hipotenusa, eu sei que vai ser o cálculo da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aplicando a fórmula da tangente. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto é a tangente de 30 graus? Olhando lá na tabela, todo mundo 1, 2, 3, todo mundo 3, 2, 1, todo mundo 3, 1, 3. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. É só olhar a tabelinha, tá, gente? Que já deve ter construído aí no caderno de vocês. Cateto oposto é o H, é a altura que está pedindo do prédio, sobre o cateto adjacente, que é o que sai do ângulo, é o 60. Igualdade de frações, multiplica em cruz credo, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes H é 3H, igual raiz de 3 vezes 60. Toda vez que eu multiplico uma raiz pelo número, você junta o número com a raiz. Raiz de 3 vezes 60 é 60 raiz de 3. A altura é igual a 60 raiz de 3 dividido por 3. A altura é igual a 60 raiz de 3 dividido por 3. 60 dividido por 3 é 20 raiz de 3. Se você quiser saber o valor aproximado dessa altura, basta calcular, fazer o cálculo na calculadora. Quanto é a raiz de 3? Aí vai aparecer um número aproximado. Aí se você substitui no lugar da raiz de 3 e multiplica por 20. Aí você vai achar um valor aproximado da altura. Mas você pode deixar o resultado da altura com a raiz também. Também está correto. Não tem problema. Então a altura é igual a 20 raiz de 3. Então lembre-se que em todas as questões você tem que identificar qual é a formulazinha que você vai usar. Se é do seno, cosseno ou tangente. Para usar o seno, você vai ter que ter o cateto oposto e a hipotenusa, porque a fórmula é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para usar o cosseno, você vai ter que ter o cateto adjacente e a hipotenusa, porque a fórmula é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para usar a tangente, você vai ter que ter o cateto oposto e o cateto adjacente, porque a fórmula é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você tem que identificar qual é a fórmula, de acordo com os elementos que tem na figura que se apresenta na questão.
Ok, gente? Beleza? Então, após a correção dessas duas questões, eu vou propor uma pequena atividade complementar, tá certo? Então tá aí, ó. Vou propor uma atividade complementar para vocês, tá certo? Essa seria a primeira questão. A figura abaixo representa um avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião a percorrer essa distância? Aí considere, seno de 40 graus é 0,64, seno de 40 graus é 0,77, tangente de 40 graus é 0,84. Professor, por que ele está dando seno, cosseno e tangente de 40 graus? Porque você vai identificar, de acordo com os elementos da questão, qual é a fórmula, se é o seno, cosseno e tangente. E qualquer uma das fórmulas que você for usar já tem um valor. Por quê? Porque o ângulo de 40 graus não é um ângulo notável que tem naquela tabelinha. Geralmente, quando é um outro ângulo que não seja notável, já vem na questão os valores de seno, cosseno e tangente. Então, eu vou ajudar vocês a entender qual é a fórmula que vocês vão usar para vocês responder essa questão, ok? Olha aí, um avião decola formando um ângulo de 40 graus até atingir uma determinada altura. Eu vou chamar isso aqui de H, porque eu estou chamando de altura. Aí ele diz assim, o avião percorreu da decolagem até atingir essa altura 800 metros. Então esse valor aqui é o valor da hipotenusa. Por quê? Porque está oposto ao ângulo reto. Então 800 metros é a hipotenusa e esse valor aqui é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Qual é a fórmula que vai usar o cateto oposto e a hipotenusa? O seno. Então vocês vão usar essa formulazinha aqui do seno. Vocês vão usar essa fórmula aqui do seno, que já tem o valor. Na questão 2, diz assim: quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão, com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Ó, o que é que ele tem? Ele tem o cateto oposto ao ângulo, que é a altura, e não tem a hipotenusa, tá certo? Se não tem a hipotenusa, toda vez que não tiver a hipotenusa, você já sabe que você vai aplicar a fórmula da tangente. A hipotenusa ela é usada no seno e no cosseno, mas na tangente não precisa usar a hipotenusa, porque a fórmula para calcular a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, você vai usar a fórmula da tangente na segunda questão, ok, gente? E na terceira questãozinha, ok? Diz assim: um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H desse ponto. Aí ele está dando os valores de seno de 20 graus, cosseno de 20 graus, tangente de 20 graus. Então, ele está dando o valor do ângulo, que é 20 graus. Ele está dando o valor cateto oposto ao ângulo, que é a altura H. A altura H é o cateto oposto. Mais uma vez, ele não dá o valor da hipotenusa, ele dá o cateto adjacente, que é 500. Então, se ele não dá a hipotenusa, eu já sei que a fórmula que eu vou usar aqui também é a fórmula da tangente, porque não tem a hipotenusa. Tem o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok, pessoal? Alguma pergunta, pessoal? Finalizando aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade, envie a devolutiva, tá certo, pessoal? E lembrando a vocês, os alunos que ficaram de recuperação, eu vou estar enviando um link para os alunos que não conseguiram atingir pelo menos a média na disciplina de matemática, ou que não conseguiram fazer as avaliações e as atividades e estão sem nota, tem a chance nessa semana de
tentar novamente fazer e tirar a nota boa e atualizar a nota do primeiro período. Então vocês têm fazendo a recuperação paralela. No mais, gostaria de desejar a vocês uma ótima semana, grande abraço, até a próxima aula. Tchau, pessoal!